Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí, dando continuidade aqui ao curso de Mecânica dos Fluidos, com uma abordagem um pouco mais voltada para a engenharia. Nesse curso, lembrando, a gente tem três pilares, então o primeiro pilar é fluido, onde a gente já discutiu propriedades, modelos de análise, tipos de escoamento. O segundo pilar é a questão da conservação de massa e o terceiro pilar é a questão da conservação de quantidade de movimento. Hoje a gente vai dar início ao processo de análise de conservação de massa e essa conservação de massa ela vai estar dividida aí em três tópicos. O primeiro tópico é a cinemática da partícula fluida, que está relacionada a esse vídeo especificamente, onde a gente vai estar vendo um pouco sobre a deformação de um elemento fluido e também sobre a aceleração de uma partícula. Em seguida, nos próximos tópicos, a gente vai estar dando início à análise diferencial de conservação de massa, com conservação de massa em coordenada retangular, cilíndrica, funções de corrente para escoamento incompressível bidimensional. Depois a gente passa para a análise integral da conservação de massa, onde a gente vai estar vendo a questão da conservação de massa para sistema. Depois a gente vai estar fazendo uma relação entre as derivadas de sistema e a formulação de volume de controle, ou seja, relacionando a formulação lagrangiana com a formulação euleriana, e aí a partir disso a gente consegue desenvolver uma formulação integral. Então observem aqui que a gente tem dentro de conservação de massa as duas formulações, a diferencial e a integral, que servem de base para todo o curso, e a gente inicia agora com a cinemática da partícula fluida. Então, com relação às deformações de um elemento fluido, o que a gente pode ter? A gente pode ter a translação, que é a simples mudança de posição desse elemento sem alteração volumétrica ou nos ângulos da sua geometria. A gente pode ter uma rotação, que é, no caso, a rotação desse elemento em torno de um dado eixo. A gente pode ter uma deformação angular, que está associada a mudança dos ângulos que formam a geometria desse elemento fluido, e a gente pode ter uma deformação linear ou volumétrica, de forma que existe uma mudança em uma dada direção, seja ela de compressão ou de tração, de expansão desse elemento fluido, certo? E o somatório delas vai gerar a deformação total desse fluido. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, o processo de translação pura, onde há apenas uma mudança de posição ao longo do tempo desse elemento fluido à medida que há um escoamento. Então imagine esse elemento fluido dentro de um escoamento e ele está mudando de posição à medida que o fluido escoa, porém geometricamente as suas dimensões, aqui o dx e o dy, que estão marcando as dimensões dele aqui, permanecem inalterados, assim como os ângulos entre as arestas que formam a geometria desse elemento também permanecem inalterados. Então, o elemento fluido nessa condição mantém o seu volume constante e os lados vão se deslocar paralelamente, e isso está associado a um campo de velocidade uniforme, onde a minha componente de velocidade na direção x e a componente de velocidade na direção y, ou seja, u e v, elas são constantes. Sendo elas constantes, o que é que isso caracteriza? Que aquelas taxas de deformação elas são nulas. Tanto du, dy, que seria uma taxa de deformação de cisalhamento, quanto du, dx, que é uma taxa de deformação linear, elas são iguais a zero. Havendo, portanto, as taxas de deformação iguais a zeros, a tendência é que a gente tenha a gente não tem uma tensão resultante atuando sobre esse elemento fluido. A gente viu, por exemplo, pela lei de viscosidade de Newton, que a tensão de cisalhamento é o coeficiente de viscosidade vezes a taxa de deformação angular, que seria, por exemplo, aqui esse du dy. Sendo isso zero, a gente não tem essa tensão de cisalhamento. O du dx ele indica que a gente não está tendo uma deformação linear, então a gente não está tendo uma compressão ou uma expansão desse elemento fluido. Aqui a gente passa para a primeira condição de deformação, que seria uma deformação linear, que vai gerar uma deformação volumétrica. A gente tem deformações lineares nos dois eixos, na direção x e na direção y,
e o somatório das duas vai nos dar uma deformação volumétrica. O que é que leva a uma deformação linear ou deformação volumétrica? O fato da gente ter uma componente de velocidade que não é constante, sendo função de uma direção. No caso, u é uma função aqui de x e o vzinho está sendo aqui uma função de y. Né? Eles estão sendo função exatamente da direção onde eles atuam. De forma que du dy é igual a zero, né? Como u é uma função apenas de x, não é uma função de y, então du dy é igual a zero. Consequentemente, eu também não tenho taxa de deformação cisalhante, então eu também não tenho uma tensão cisalhante resultante. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente vai ter alteração volumétrica por qual motivo? Então imagine aqui esse volume, né, esse elemento fluido, onde eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. Imagine aqui que esse ponto A está nessa posição X, né, no meu campo de velocidade, marcando essa posição Y, e ele tem uma velocidade de 1. Imagine, ele tem uma velocidade x, né, nessa posição, ele tem uma velocidade x de 1 metro por segundo. Enquanto o meu ponto B, nessa posição, ele vai ter uma velocidade x diferente. Então ele vai ter uma velocidade u de 2 metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Que ao passar 1 segundo, o ponto A se deslocou 1 metro e o ponto B se deslocou 2 metros. Consequentemente, eu vou ter um alongamento, né, dessa aresta. Então eu tenho um aumento, né, do meu elemento fluido na direção x. Por quê? Porque a velocidade u está variando com x. Né? À medida que eu tenho posições diferentes na direção x, eu tenho um aumento ou uma redução da velocidade u. Então, inicialmente, essa minha aresta, né, teria uma dimensão ΔX e ela se deslocou, né, da velocidade dela, o dt, que no meu caso foi 1 metro por segundo com 1 segundo, enquanto o ponto B ele se deslocou numa velocidade u, du dx ΔX dt, que ele está indicando o quê? Está indicando a velocidade inicial mais a variação que ela teve pelo deslocamento ΔX. Né? Então, quem seria a minha velocidade B? Seria u, que é 1, né, a velocidade do A, 1, mais o quanto essa velocidade aumentou ou diminuiu devido a esse deslocamento ΔX. Né? Essa derivada parcial de u em relação a x, ela está representando a taxa de variação dessa velocidade u em relação a x. À medida que eu mudo x, quanto que essa velocidade aumenta ou diminui. Consequentemente, se essa velocidade aqui, se essa derivada parcial é positiva, a velocidade b é maior do que a velocidade a, então eu tenho uma expansão, eu tenho um aumento, né? E se a minha se essa derivada parcial é menor que zero, ela é negativa, então eu quero dizer que eu tenho uma compressão, né? Esse ΔX vai diminuir. E se for igual a zero, né, eu tenho uma condição onde u não é função de x, u é constante, e eu volto lá para aquela condição de translação pura. Então essa minha partícula se deslocou. Observem que a mesma análise que é feita na direção x é feita aqui na direção y. Né? Eu teria, por exemplo, 1 metro por segundo, o ponto A se deslocando a 1 metro por segundo para cima, e o ponto D se deslocando a 2 metros por segundo para cima. Então eu vou ter quando passar 1 segundo, né, eu vou ter um aumento de 1 metro. Então eu vou ter aqui um aumento, né, uma expansão na direção y, uma expansão na direção x, que está associada a isso daqui. Está associada a esse valor aqui. A ΔU, du dx, ΔX, ΔT. Certo? Basicamente é isso. Consequentemente, eu vou ter aqui o que representa para mim as taxas de deformação. Então, eu tenho aqui a taxa de deformação linear na direção x, taxa de deformação linear na direção y, taxa de deformação linear na direção z. E o somatório das três me dá o que é chamado de taxa de deformação volumétrica. Observem aqui que o ponto A e o ponto B, em relação à direção y, eles possuem a mesma componente de velocidade. Então, se o A se desloca para cima com 1 metro por segundo, o B também vai se deslocar para cima com 1 metro por segundo. Caso fosse
diferente, né? Se eu tivesse aqui o A se deslocando na direção y com 1 metro por segundo e o B se deslocando com 2 metros por segundo, eu teria também uma deformação angular, que é o que a gente vai ver, por exemplo, agora. Então, nesse outro exemplo, onde a gente tem uma deformação angular, o u, que antes, quando eu tinha apenas uma deformação linear, era uma função apenas de x, passa a ser agora uma função de x e de y. E o meu vzinho, que antes era uma função apenas de y, passa a ser uma função também de x e de y. O que é que isso quer dizer? Que meu u ele varia tanto na direção x quanto na direção y. Quer dizer o quê? Que a velocidade u, né, na direção x do ponto A é diferente da do ponto B. Então eu posso ter alongamento ou compressão. E a velocidade u do ponto A é diferente da do ponto D. Então, se A for mais rápido que D, eu vou ter esse comportamento aqui, ó. Essa aresta aqui vai se deslocar para cá. Agora, se D é mais rápido do que A, então eu tenho a tendência desse tipo de deslocamento dessa aresta. E esse deslocamento vai gerar um ângulo, que seria, por exemplo, esse ângulo. Então, aqui, ó, nessa situação, a velocidade u do ponto D é maior do que a velocidade u do ponto A. Então eu tenho um deslocamento da aresta, a formação de um ângulo, e aí eu tenho uma deformação angular. Da mesma forma que, se eu observar aqui entre o ponto A e o B, o que é que está acontecendo? A velocidade v, né, na direção y de A é menor do que a velocidade de B. Então eu tenho essa condição, essa aresta se desloca para cá, formando um ângulo, que é esse ângulo aqui de alfa aqui, ó. O que é que a gente observa também, né? A gente observa que esses ângulos, quando a gente aproxima, né, o ΔT da condição, né, de limite tendendo a zero, esse ângulo é um ângulo muito pequeno, consequentemente ele pode ser considerado igual à sua própria tangente. Então d alfa é igual à tangente, na verdade o ângulo alfa é igual à tangente desse triângulo aqui formado. Consequentemente a gente vai ter o quê? Que a deformação angular, a taxa de deformação angular vai ser igual a esse somatório aqui, ó, dv dx, du dy. E aí, por exemplo, né, se a gente pegar a lei da viscosidade de Newton, a gente tem lá a tensão de cisalhamento é igual a μ du dy. Então, a gente tendo deformação angular é um indício de que há uma tensão de cisalhamento resultante. E da mesma forma, né, dv dx, a gente também tem uma outra tensão de cisalhamento resultante. Observem aqui que a gente teria esse du dy, né, essa taxa de deformação angular associada a esse ângulo aqui, né? E o meu dv dx está associado a esse ângulo aqui que está sendo formado. Se eu tivesse a formação apenas desse ângulo, né? A minha taxa de deformação seria apenas du dy. Então, e como tem na maioria dos problemas, né, práticos nos livros, né, de mecânica dos fluidos, enquanto que se eu tivesse apenas deformação aqui, eu só teria nessa componente aqui dv dx. À medida que esse meu elemento começa a deformar angularmente, existe a possibilidade dele fazer também uma rotação, né, dele ter uma rotação para um lado ou para o outro, em função dessas deformações angulares. E isso vai ocorrer se essas deformações angulares tiverem módulos diferentes, certo? Então, se elas tiverem módulos diferentes, a gente observa aqui que elas têm sentido diferente. A gente está vendo essa deformação no sentido horário e essa deformação no sentido anti-horário, né, para esse caso. Mas eu posso ter todas as situações possíveis, né, as duas no sentido horário, as duas no sentido anti-horário, uma no horário, outra no anti-horário e vice-versa. A gente pode ter todas as configurações possíveis. Porém, o que é que a gente observa? Se esses módulos forem diferentes, a gente vai ter uma rotação que está definida aqui, né, como meio das duas taxas de deformação angulares. Esse sinal negativo aqui está sendo indicado justamente porque aqui nesse exemplo a gente tem deformações com rotações em sentidos opostos que partem, né, da consideração
de que as componentes de velocidade vão aumentar positivamente na direção x e na direção y. E aí vai gerar essa condição aqui. A gente tem uma outra variável, que é um outro parâmetro, que é chamado de vorticidade, que ele é o dobro da rotação. E esse parâmetro vorticidade, ele está associado ao quê? A rotação, né, que um elemento fluido tem, ou uma partícula tem, à medida que ela passa por um escoamento em relação ao seu próprio eixo, certo? Então a vorticidade é isso, é uma rotação desse elemento fluido em relação ao seu próprio eixo. Por que, que essas deformações são importantes, né? Por quê? Porque as deformações lineares estão associadas às tensões normais e as deformações angulares estão associadas às tensões cisalhantes. Então, haver deformação angular é indício de que há tensão cisalhante. Haver rotação é indício também de que há tensão cisalhante. Eu posso ter ainda, por exemplo, uma deformação angular sem rotação, quando dv dx é igual a du dy, então eu tenho mudança nos ângulos, porém não há uma rotação desse meu elemento, e eu posso ter rotação pura, o que é o elemento rotacionando sem haver alteração nos ângulos internos. Então esse elemento eu posso ter ainda essas duas condições que estão caracterizadas por essas condições aqui de igualdade entre as derivadas.